Olá, eu quero saudá-lo em nome daquele que é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo aquilo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Estamos estudando nesta semana sobre histórias de vida, de pessoas comuns, como eu e como você, mas que despertaram de alguma forma a atenção de Jesus, uma atenção especial. Jesus curou multidões e não há relatos específicos da cura dessas multidões, eram curas coletivas praticamente. Mas há relatos nos evangelhos que mostram confronto de Jesus com certas pessoas que chamaram a atenção dos evangelistas, eles registraram essas experiências. Pessoas simples, como já disse, mas que tiveram atitudes, que despertaram, que chamaram a atenção do Mestre. Ontem, no último encontro, nós vimos a nossa primeira personagem, que era uma mulher enferma, hemorrágica, desprezada, segregada, rejeitada, mas que teve uma fé, um toque diferente da multidão que tocava em Jesus. Hoje, nós veremos nosso segundo personagem, pessoas que despertaram a atenção do Mestre. E o nosso texto é Marcos, no capítulo 2, nós leremos do 1 ao 5 e depois do 10 ao 12 para concluir este parágrafo. E o texto começa dizendo o seguinte: alguns dias depois, Jesus entrou outra vez em Cafarnaum e souberam que ele estava em casa. Jesus, embora a princípio fora para Nazaré, mas ele elegeu Cafarnaum, uma cidade na margem do rio, do mar da Galileia. E lá ele residia, ao ponto de chamar da sua casa. Ele estava ali na sua casa. Nesta cidade também morava Pedro, o seu apóstolo. E foi no mar da Galileia que ele chamou os primeiros apóstolos. Ele estava em casa. E, é claro, Jesus atraía multidões. E diz o versículo 2, muitas pessoas reuniram-se ali. Muitas pessoas. As casas do passado, desse tempo do primeiro século, eram casas pequenas. Alguns, melhor financeiramente, faziam um segundo andar, onde tinha um terraço, onde tinha um quartinho para receber um hóspede. E as casas eram tão pequenas que era basicamente 1 ou 2 cômodos ali para tudo, para a cozinha, para local de dormida, para recolher alguns animais para não morrerem de frio durante a noite. Pouca coisa, uma casa pobre. Então havia ali muita gente. É claro que nem todos couberam dentro da casa. É o que diz aqui o versículo 2. A ponto de não haver lugar nem mesmo diante da porta. Não havia lugar dentro e nem próximo à casa. Os últimos ficavam distantes, portanto, distante da casa, quanto mais distante do Mestre. E ele, isto é, Jesus, anunciava a palavra. Ele está dentro da casa, muita gente dentro da casa, muita gente fora da casa, ao redor da casa. Os últimos nem sequer ficavam perto da porta para ao menos ouvir as palavras de Jesus. O que aconteceu diante desse cenário? Versículo 3. Então chegaram alguns homens, trazendo-lhe um paralítico. Nós chamamos hoje este paralítico de cadeirante, de paraplégico. Ele não andava, ele era carregado. Portanto, diz o texto, alguns homens, amigos deste homem certamente, familiares deste homem certamente,
pessoas compadecidas da sua situação, certamente, pessoas que de alguma forma, incluindo o paralítico, acreditaram que Jesus poderia abençoá-los, certamente. Alguns homens chegaram trazendo-lhe um paralítico carregado por 4 deles. Muitos homens, mas 4 seguravam a maca, a cama. O que diz no versículo 4? Eles tiveram impedimento, impedidos de aproximar-se dele, isto é, eles, os homens, incluindo os 4 que carregavam a maca, sobre ela o paralítico. Impedidos de sequer aproximar-se de Jesus, certamente estavam até distante da porta, por causa da multidão. No versículo 2, dizia muitas pessoas. Agora no 4, já é uma multidão. Impedidos de aproximar-se dele, por causa da multidão, removeram parte da cobertura da casa, abrindo passagem pelo teto, acima do lugar em que Jesus estava. Então baixaram a maca em que o paralítico estava deitado. Esta atitude chamou a atenção de Jesus. As casas do primeiro século não são como as nossas, com telhados pontudos. Elas eram telhados chatos. E as telhas das casas da Palestina desta época não eram telhas como das casas romanas ou como das nossas casas. Eram travessas de madeira cobertas de barro. O telhado era travessado perpendicularmente por gravetos, por pequenas madeiras e por grandes para sustentar o segundo andar. E a cobertura era de barro, portanto, esse barro que servia de argamassa tinha que ser regularmente reformado, porque as chuvas, o tempo furava, né? Então esse era o telhado. Então você agora entende como é que eles destelharam a casa. Eles tiraram pedaços do barro ali, entre a madeira, tiraram a madeira, os galhos, os gravetos, a madeira, tiraram e fizeram um buraco. Eles olhavam e acertaram exatamente onde Jesus estava. Imagine-os em cima do telhado, abrindo o buraco, aquela multidão toda enxergando aquilo, vendo aquele cenário. Jesus olhou para cima e estão destelhando a casa. E eles olhando para baixo, lá estava Jesus. O que eles fizeram? Desceram a maca, certamente por cordas, no lugar exato onde Jesus estava. Esta atitude de fé chamou a atenção de Jesus. Versículo 5 ele diz: vendo-lhes a fé. Por isso que Tiago, na sua epístola, fala que a fé sem obras é morta, porque a fé deve ser acompanhada de atos de fé, de atitudes de fé. Não adianta eu dizer, eu tenho fé, mas eu não pratico de maneira efetiva, material, esta minha fé. É como se eu dissesse para alguém, para minha esposa, eu amo você, mas eu agredisse. Ora, a conta não bate. Então dizer que tem fé, mas não agir conforme esta fé, a conta não está batendo. Por isso Jesus olhou para aquela atitude, ele disse, vendo a coragem, não disse isso. Vendo a ousadia, também não disse isso. Ele disse a fé, vendo-lhes a fé. Jesus disse ao paralítico, filho, os teus pecados estão perdoados. A fé em Jesus resultou no perdão dos pecados. Que coisa! Se você tiver fé agora em Jesus, não fé na fé, ou fé em algum religioso, ou fé em alguma instituição, mas fé no Cristo, você terá também os teus pecados perdoados. Mas não era isso que o paralítico quis buscar, mas ele encontrou a melhor cura, a cura dos pecados, o perdão. Mas mesmo assim,
o texto conclui dizendo que Jesus curou aquele homem, versículo 10, mas para que saibais que o Filho do Homem tem autoridade para perdoar pecados na terra, disse ao paralítico: eu te digo, levanta-te, toma a tua maca e vai para casa. Chegou carregado, vai sair carregando a sua maca. Chegou sem andar, vai sair correndo em direção à casa. Verso 12 e último. Então ele se levantou e, pegando logo a maca, saiu à vista de todos, de modo que todos ficaram maravilhados e glorificavam a Deus, dizendo: nunca vimos coisa. Esta fé, a fé deste homem, chamou a atenção de Jesus, despertou a atenção de Jesus. Que este nosso personagem de hoje possa incentivar você, ensinar você a ter esta mesma atitude de fé, que certamente vai bater na porta do trono de Deus. Que Deus o abençoe.